E aí, galera, tudo bem? Meu muito bom dia nesse sábado, pipoca ágil. Que legal aqui na Digital Edu, né? Eu tô com vocês todo sábado, trazendo de 9 às 10 conhecimento, né, no mundo da agilidade. E interessante que antes de eu começar a falar sobre o assunto, né, que é o burnout e estresse na agilidade, eu tenho alguns disclaimers aí para falar com vocês. É o seguinte, aqui é interessante, né, o pessoal que está no LinkedIn, no YouTube, tá? Que venham aqui para a plataforma digitaledu.com.br, porque quais são os benefícios aqui dentro? Tem vários benefícios aqui. Tem o certificado de participação, tá? E esse certificado de participação, ele serve para você tirar os PDUs, né? Serve como PDU, serve também para a faculdade, para o mestrado, doutorado, não sei, trabalho, serve uma opção de coisa, tá? E é legal porque você coleciona e você comprova que teve um conhecimento, tá? Absorveu o conhecimento. A outra coisa, outro benefício, assim, que é interessante, a versa que é diferente, é que tem a fotogaleria. Se você entrar aqui na lista do Edu, tem uma areazinha que é fotogaleria. E você pode colocar uma foto sua na moldura dos programas que tem aqui, tá? E você colocar para fazer a distribuição nas suas redes sociais, é bem legal. E também tem um coraçãozinho aqui para você fazer doação. Se você quiser doar aqui para o Digital Edu, faça a doação aqui. E também eu tenho o quê? O mepagocafé.com.br/pipocage, que você pode doar um cafezinho, né, ou um cappuccino. Tá legal? Para o projeto de simulação de projetos ágeis, tá? Legal? Então tá, gente. A parada é o seguinte. Vamos então ao assunto. Tá? Ah, e outro recado. Fiquem até o final, mas dentro da plataforma Digital Edu, que eu vou fazer um sorteio de 10 vouchers, tá? Do Leancept do Caroli, para o pessoal de simulação em projetos ágeis, tá? Você indica lá qual time que você está, põe seu nome, seu time que você está, porque esses vouchers é para a galera de simulação em projetos ágeis. Então entre aqui na plataforma, você da simulação em projetos ágeis, coloca o seu nome e o seu time, tá? Então, todo mundo que colocar o seu nome e o seu time, tá? E mais o e-mail, não sei como é que agora, como é que vai estar essa. Mas o cadastro vai ser esse. Você põe o nome e o time lá, e você vai ver que você vai ser contemplado aí pelo sorteio, tá? São 10 vouchers. Tá legal, gente? Então vamos aí ao assunto. São justamente 9 horas e 3 minutos. Hoje o assunto é uma coisa não até muito técnica, não, tá? É mais comportamental. A gente fala muito numa palavra que eu não gosto muito, que é o mindset. Eu gosto de atitudes e comportamentos. Que eu acho bacana a gente falar sobre atitudes e comportamentos e tem tudo a ver com agilidade. Difere muito do tradicional por conta dessas atitudes e comportamentos, sabe? Uma coisa bem interessante que você tem que ter na agilidade, sempre falo com as pessoas, cara, é comportamento e atitude. Comportamento e atitude é tudo, amigo. É tudo. Tá? Isso faz diferença aberta, ser colaborativo, ser transparente, ser adaptativo, né? A tal da tia da agilidade, né? Transparente, né? Ser transparente, transparência, inspeção e adaptação, tá? Tudo, se você não consegue medir, você não consegue evoluir. Isso que é o grande barato, né? Então, a ideia é essa, gente. Vamos que vamos. Então, vamos falar hoje sobre o racional. Hoje eu vou falar sobre burnout e estresse na agilidade. Cara, parece que não tem, não, mas rola sim, tá? Rola estresse e burnout. Então, aqui é o seguinte: a exigência de alta performance e a cultura de sempre fazendo mais podem esgotar os profissionais do mundo ágil. Isso é um alerta que eu estou fazendo. A mulher com a mão na cabeça. Inclusive, essa apresentação está um pouco mais animada, que eu ponho umas figuras aí de pessoas, tá? Que, na realidade, são comportamentos que a gente está aqui. Eu vou falar sobre comportamentos. É importante a gente se atentar aos comportamentos que, de repente, as pessoas ficam só nas técnicas, né? Nos métodos, técnicas, frameworks. Mas eu sempre falo que na agilidade muito é ligado a pessoas, né? E no simulação de projetos ágeis eu sempre falo assim, gente, o primeiro problema que nós temos são as pessoas. Por exemplo, agora mesmo eu estava falando com um rapaz, mandou mensagem para mim, e ele falou assim, Y, saiu uma opção de. Uma galera saiu do grupo, nós estamos meio sem liderança, entendeu? Quer dizer, as pessoas não estão nem começando.
Tem muita gente que quer passar para o mundo ágil, mas não consegue ainda porque está nas amarras de alguém gerenciando, alguém liderando, né? E na agilidade tem muito essa sacada de você se auto-organizar, né? A equipe ser auto-organizável. E é difícil fazer isso de uma hora para outra, tá? Inclusive, até mandar um áudio, é justamente isso. O rapaz mandou um áudio para mim, aí eu vou até aproveitar aqui ao vivo mesmo. Fala, meu amigo, beleza? Tudo bem com você? Estou aqui no episódio, né, do Digital Edu. A parada é o seguinte, cara. Fala com o SM, procura a galera se auto-organizar aí, tá? Porque se ficar esperando um, não, tem que ser todo mundo, tem que se auto-organizar, o pessoal se empoderar aí, né, tá? Para a coisa andar. E qualquer coisa, pedem para falar comigo aqui. Vamos reunir um dia desse aí para, de repente, eu dar umas diretrizes à galera nova que tá chegando aí, tá bom? Valeu, cara. Eu tô aqui na Digital Edu, tá? Ao vivo, falando com um camarada aí lá do Simulação, tá bom? Então tá, gente. Valeu. A gente faz ao vivo aqui, né? Então vamos aqui ao racional, tá? Eu dizia sempre, é difícil ter uma pessoa com estresse, né, na agilidade, mas dependendo da pegada que você tiver, você pode cair nos erros bem assim, crachos, né? E a gente vê que a gente tem que estar atento, porque, cara, de repente você vai vai fazer uma coisa que, pô, não tá legal, cara. Você tá se perdendo todo, você não tá olhando para si mesmo, para os outros, não tem empatia, então isso pega, tá? Então vamos embora lá no racional. Começar aqui, ó. Bom, o burnout e o estresse são preocupações reais e crescentes no mundo ágil. Caramba! Impulsionados pela cultura de alta performance e pela mentalidade de sempre fazer mais. Olha o lance, hein? Olha a sutileza aí, né? Esse lance de cultura da alta performance e pela mentalidade de sempre fazer mais, né? Então são preocupações crescentes, né? Embora a agilidade vise otimizar a entrega de valor, ela pode inadvertidamente criar um ambiente onde a pressão constante e a falta de limites levam ao esgotamento profissional. E é verdade isso, gente. A gente tem que ficar muito atento, porque as pessoas, às vezes, elas levam muito ao by the book. Tá? Inclusive, foi até um episódio que eu falei, isso é normal acontecer, quando você aprende uma coisa nova, um método novo, uma técnica nova, a gente cai, às vezes, no erro de querer colocar aquilo, né, by the book, e não fazer a leitura do ambiente, né, onde você está. E é um momento, às vezes, de se adaptar, tá? Não vai levar tudo a ferro e fogo, né? Então, eu acho que, dependendo do ambiente que você esteja, você tem que ler o ambiente, porque senão, cara, se você levar tudo também a by the book, vai gerar estresse. Mas vamos lá. Vamos dar uma continuidade aqui, ó. Minhas principais preocupações giram em torno de como a agilidade, quando mal interpretada ou mal implementada, pode impactar negativamente a saúde mental dos profissionais. Isso é verdade, cara. Isso acontece se a pessoa, né, ela não tiver uma bagagem legal, se ela não tiver uma expertise, né, não tiver empatia, não ficar olhando né, para a sua equipe, né? São pessoas ali, cara. Então não adianta, cara. Não adianta, é um problema sério, tá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu colocar mais um slide. São vários slides hoje. Preocupações com o burnout e estresse no mundo ágil. Ciclos de trabalho infinitos. A ideia de entrega contínua pode se traduzir em trabalho ininterrupto. Se não houver pausas claras ou um fim visível para os ciclos de trabalho, as pessoas podem sentir que estão em uma esteira sem fim, sem tempo para recarregar as energias. Isso é verdade, estamos tendo forever, né? De repente, cara, em alguns momentos do. Falei, cara, isso não vai acabar, não, cara, vai ser sempre assim. Esse corre-corre todo, né? Essa confusão, e não vai acabar. Não tem onde acabar isso, né? Não vai ter um momento de pausa. Ó, vamos parar o projeto agora, dar uma pausa. Então, esse é a ideia de entrega contínua. Se o cara não balizar isso, não botar limite, o cara vai falar: caramba, cara, quando é que eu vou dar uma paradinha aqui para repensar, para estudar, né, o conceito? E em determinados frameworks de autoescalado, é interessante que tem um momento de construção, mas também tem um momento de inovação.
em que você repensa o que você vai fazer, o futuro, tá? Então é interessante que o safe é isso. Tem um momento que é de inovação. Você constrói aquilo tudo, você entrega, mas você tem um período que você se dedica a inovar, né? Fazer coisas novas. Vai ser bem legal a gente fazer isso, tá legal? Então vamos mais um problema. Pressão por velocidade versus qualidade de vida. A ênfase na entrega rápida, no velocity, né? Muitas vezes ignora a capacidade humana e a necessidade de descanso. Priorizar a velocidade a qualquer custo pode levar a atalhos, retrabalho e, o mais importante, ao esgotamento dos indivíduos. Isso acontecia também, né, veio muito do tradicional. Né? Tem que entregar, mas, por exemplo, a gente quando faz um planejamento, né, da sprint, a gente tem que ver, vem cá, o fulano de tal está doente, né? Entrou, por exemplo, apenas férias. Cara, então, se eu tenho menos uma pessoa, então tenho menos um recurso, uma mão de obra, né? uma pessoa para fazer, cara, eu vou ter que reduzir a quantidade de coisas a fazer, né? Eu não preciso, né? Por que eu faço, entrego sempre 10, 10, 10 se uma pessoa ela tiver sem saída, né? Cara, eu não consigo fazer porque eu tô doente, meu pai doente, não sei, tirei férias e tudo. E tem algumas pessoas, não, mas tem que manter 10. Se for 10, tem que ser 10. Pô, tem que ser 10, tem que ser 10, tem que ser 20, tem que ser 30, não interessa. Roda à noite. Tem que atingir isso, entendeu? Isso eu já vi acontecer, tá? E no contrato, disseram que a capacidade tinha que chegar a 30 pontos, vamos dizer assim. Independente se tivesse gente ou não, tá? E tinha um banco de horas lá pro pessoal, o pessoal ficou muito estressado com isso. Então, gente, cuidado, que a pressão por velocidade, ela estraga a sua qualidade de vida. Não, teve uma época, acho que foi na época de 2000, 90, não sei se foi na década de 90 ou 2000, tinha o workaholic. Era chique ser workaholic. Não, eu faço, eu trabalho final de semana, eu faço, aconteço, fico até de madrugada, eu não durmo, um pouco durmo. Cara, hoje em dia a gente está, né, o tempo mudou, né? Passados 20 anos, 30 anos, cara, a qualidade de vida em primeiro lugar, tá? A ideia é justamente essa, não adianta fazer pressão. Então vamos mais um aí. Falta de limites claros. Isso é interessante porque no mundo ágil a flexibilidade é valorizada, mas isso pode borrar as linhas entre trabalho e vida pessoal. E-mails e mensagens de trabalho fora do horário, a expectativa de disponibilidade constante e a ausência de um fim de expediente, claro, contribuem para o estresse. Eu já vi acontecer isso, tá? Em algumas casinhas que eu trabalhei, a pessoa, porque está em home office, ele pode atender depois do horário, porque está em casa, né? Eu já escutei isso, cara. Isso é ruim. Isso é uma péssima prática. Eu já escutei pessoas falando, né? Falando, nossa, só porque eu estou em casa, home office, o cara pode ligar 8 horas da noite, 10 horas da noite. É ruim, hein? Se você tem um horário de 8 às 9, não, de 8 às 17, né? Ou de 9 às 18, acabou, cara. Acabou aquele expediente ali, você tem que, cara, tem que ver você tem o outro perigo também, é quando você tem a empresa, ela não dá limite e tem o e-mail no seu celular. Aí, meu amigo, você está com o celular na mão, recebeu o e-mail, vai alertar ali. Aí o cara falou, pô, mas tu não recebeu o e-mail? Pô, eu falei, cara, mas estava fora do meu horário, mas não interessa, você viu. Eu já vi acontecer isso. Então isso não é uma boa prática não, tá? Isso é muito ruim. Tem que ter os limites bem claros mesmo para não ter problema. Beleza? Sobrecarga de informações e multitarefas. Isso também é uma coisa muito gozada, cara. Em ambientes é comum lidar com muitas informações, reuniões e interrupções. Isso é verdade. A necessidade de alternar rapidamente entre uma tarefa e contexto pode ser mentalmente exaustiva e contribuir para a sensação de sobrecarga. Isso é verdade, cara. A gente tem que desacelerar um pouco. Tá? Não adianta você fazer 300 mil coisas. Tá? O nosso cérebro está preparado para fazer uma coisa de cada vez. E senão você se perde, cara. Não tem jeito, cara. Você viu? Até eu botei uma figurinha aí de um coroa e o camarada cheio de papel ali, de post-it, tá no celular, tá no fone de ouvido, né? Então é isso, cara. Isso a gente tem que ver bem, porque
A gente multitarefar é um problema. Você está em casa, acontece isso, né? Tem home office. Você está com o seu computador de fora, inclusive até na época da pandemia, um aplicativo chamava Clubhouse, tá? Ele era um aplicativo que só de voz, era uma comunidade, tá? Então você achava uma comunidade grandona que achava uma microcomunidade, né? Comunidade de fotografia, de podcast, de política e tudo, e ali era só debate falado, né? Cara, isso deu certo na pandemia que você estava em casa trabalhando. Aí você podia fazer outra coisa. Se é esse aplicativo nessa comunidade, né, ela não ia vingar muito no presencial, porque você está na empresa, você não pode ficar dividindo quantas atividades, você está focado ali no trabalho. Então, meu amigo, preste atenção nesse tipo de multitarefas, tá? Até dentro de casa mesmo também, você não precisa ficar fazendo 300 mil coisas, não. Dá foco no trabalho, beleza? Então, mais um item aqui, ó. Mais um problema. Perfeccionismo e autocrítica elevada. Caramba, isso também não é fácil. Profissionais ágeis são frequentemente encorajados a buscar a melhoria contínua. Perfeito. Embora positivo, isso pode se transformar em um perfeccionismo excessivo e autocrítica, onde qualquer falha é visto como um revés pessoal, aumentando o estresse. Cara, isso pode acontecer sim, tá? Porque, dependendo da pessoa, tá, de temperamento, né, de como as pessoas encaram os desafios, ele pode levar para um lado que é totalmente errado, tá? De que a dele tem que fazer em 15 minutos, porque está escrito lá no Scrum Guide, tá? Não, porque a dele, dependendo do tamanho da sprint, tem umas horinhas ali para planning, né? Tem uma proporcionalidade ali. Mas, poxa, cara, se você consegue fazer mais rápido, ou debonar, passar mais um pouquinho para dele, por exemplo, pô, cara, não é só porque eu fiz em 20 minutos, porque tinha coisa para contar, tinha coisa para fazer, tinha muita coisa ali para falar sobre tarefas e tudo, não tem problema nenhum, tá? É de 15 minutos, mas, pô, faz 20, pode fazer 20, não tem problema nenhum, não. Fica tranquilo. Então, eu tô. Mais uma mensagem, ó, do camarada aqui, ó, vou mandar mensagem para ele vir aqui para digital edu.com.br. É isso aí, digitaledu.com.br. Entra aí na Digital Edu, você que está nas plataformas aí, nas redes sociais, entra na plataforma digitaledu.com.br e você vai me ver lá. Estou aqui falando sobre burnout e estresse na agilidade. No final, teremos 10 vouchers. Você tem que botar teu nome e o time, qual foi. Não sei se dá para escrever isso, tá, o Wagner? Não sei, eu chutei aqui, né? Mas tudo bem. Se puder botar o time, seria bem legal ali para identificar da onde é a pessoa também, tá? Que é aqui do Simulação em Projetos Ágeis, um projeto que, para quem não conhece, é um projeto que em 2025, agora estou com 37 times simulando projetos ágeis, tá? É uma tarefa muito difícil para quem está fazendo a transição de carreira, tá? Mas eu dou suporte. Na realidade, eu lá no Pipocage eu tenho trilhas, né, de conhecimento e tem a trilha Pílulas Ágeis, tá? São só dúvidas na galera que está fazendo aí a transição de carreira e ainda não sabe muito bem como, né, o framework Scrum trabalha, tá? Quais são seus papéis, seu papel, sua responsabilidade. Isso rola muito. E lá no Pipocage tem Trilhas Ágeis, que é Pílulas Ágeis e Pipocage Mentoria. Beleza? Então tá, vamos para frente aí, mais um. Né? Cuidado com o perfeccionismo e autocrítica elevada. Cuidado, gente. Eu estou dizendo ser muito proativo, cara. Leia o teu conjunto de pessoas, a sua equipe, a sua empresa, senão você vai acabar dando problema. Outra é falta de reconhecimento adequado. Isso é interessante. Mesmo com entregas constantes e esforço elevado, a ausência de reconhecimento explícito ou a percepção de que sempre há mais a ser feito pode corroer a motivação e levar ao sentimento de desvalorização. Cara, eu já trabalhei numa empresa que tinha isso, cara. A gente só ganhava bronca, meu. Cara, eu nunca vi um elogio, cara, assim, um elogio motivacional, não tinha, cara. Olha o camarada Heitor aí. Fala, Heitor.
por aqui na área, sempre acompanhando o Pipocast. Pô, obrigado, cara, legal. Mas pula lá para Digital Edu para você concorrer lá o sorteio de 10 vouchers, tá? Se você já ganhou, mas e se ganhar de novo, dá para uma pessoa que você conhece, tá legal? Então então fique esse problema de você não ser reconhecido, né? Não é legal, cara. A gente tem que sempre comemorar as nossas vitórias, nossas conquistas, para fazer a motivação, cara. Você tem que motivar. Isso é bem legal, fazer a motivação da galera toda. Poxa, pessoal, vamos ficar, né, unidos, pessoas, né, todo mundo ligado, né, conquistas. Pô, fechamos uma sprint, que legal, bacana. Temos um entendimento, cara, vibre, né, e reconheça o sacrifício das pessoas com relação a isso, tá? Isso é muito bom, porque as pessoas ficam engajadas com isso, né? Dá um grau de pertencimento maior quando você reconhece o que as pessoas estão fazendo. E isso é muito importante, tá? Então não deixem, até chegar o microfone um pouquinho mais devagar, mais perto de mim. Deixa eu ver, acho que tá legal, não saiu o microfone não, fico com medo de desplugar o microfone aqui, um erro meu ficar mexendo agora. Mas beleza, você que está aqui no... já está na Digital Edu, isso aí, perfeito. Então vamos aqui, mais um. A parada é o seguinte, o que podemos fazer para melhorar ou sair dessa situação? Lidar com o burnout e o estresse em ambientes ágeis, né, exige uma abordagem multifacetada, tanto individual como organizacional. Então é justamente o que eu vou falar agora, né? Eu dividi em duas áreas, né? O indivíduo, tá? Aqui o Heitor falou, o último tópico aí já falou comigo, né? Autocrítico. Legal, né? E acompanhando aqui a palestra do Pipocast. Beleza, muito obrigado, amigo. Valeu mesmo, porque estamos juntos aí. Você que está no YouTube da Digital Edu, vem para a plataforma digitaledu.com.br, tá? Você vai concorrer ao sorteio também, beleza? O pessoal do Simulação de Projetos Áreas aí, tá bom? Então vamos aqui, o que a gente faz, o que a gente pode fazer para a gente melhorar aqui, né? Para sair dessa situação. Então vamos. Ações individuais, é importante isso. Olha quais são as ações individuais que eu vou falar para vocês. Defina limites claros. Cara, estabeleça os horários para começar e terminar o trabalho. E tente segui-los. Comunique esses limites à sua equipe. Desliga as notificações fora do horário de expediente. Isso é muito importante, gente. Não deixe essa barreira, quebrar essa barreira. Porque você tem, ainda mais em casa, cara, se você está em home office, pô, aí sim que você não pode confundir as coisas. E as pessoas que estão contigo vão confundir. Não, ele está em casa mesmo, vou chamar ele, eu sei que ele está em casa. Cara, não dá certo isso, cara. Isso não dá certo. Isso é um problema seríssimo, cara. As pessoas não percebem, mas se não forem vigilantes, cara, isso aí pode, né, cair, você está fadado a qualquer horário do dia, qualquer dia da semana, o pessoal vai te chamar, tá? E não é legal, você não é médico de emergência, cara, entendeu? Não é socorrista, beleza? Inclusive até médico e socorrista também tem limite, né? Eles têm limites aí, não trabalham todo dia assim, né? Plantões. Priorize o autocuidado. Isso é importante, gente. Dedique tempo para atividades que te recarreguem. Exercícios físicos, hobby, tempo com a família e amigos. Ou simplesmente relaxar. O autocuidado não é um luxo, cara. É uma necessidade. É verdade, as pessoas falam assim, não, fico direto aqui, não quero nem saber. Já aconteceu comigo de estar aqui direto. Quando fui ver, cara, será que eu estava com um problema de vitamina D? Estava com falta de vitamina D? Porque eu estava em casa direto. A minha filha pegava o ônibus, van para ir para o colégio e eu não levava. Então eu ficava de manhã, almoçava e vinha para cá. Não saía de casa. Então eu fiquei com falta de vitamina D. Eu acordava todo dolorido, com o corpo todo dolorido. Eu falei, caramba, cara, não pode ser assim não. Tem que mudar isso. Eu fui no médico para perguntar o que eu tinha, estava tendo e fui ver nos exames. Falta de vitamina D. Isso é preocupante, tá? Então priorize o autocuidado. Outros também aprendam a dizer não. Cara, é bom demais. Entenda seus limites de capacidade. Se você já está sobrecarregado, aprenda a recusar novas tarefas ou negociar prazos, explicando o impacto na qualidade ou na saúde. Tá? Então, isso rola também, gente. Eu aprendi isso.
Até que pode ser que eu aperfeiçoei isso recentemente, tá? De um tempo para cá, eu tenho recusado certas coisas, tá? Certas ações, certas amizades, porque quando você é muito bonzinho, aceita tudo, cara, é um perigo, sabe? É um perigo, amigo. Então, aprenda a dizer não, cara. Eu acho que eu aprendi isso assim de uma maneira, pior maneira possível, né? Sofrendo, mas faz parte, né, cara? É aprendizado. Faça pausas regulares, isso é legal, cara. Pô, mesmo em dias intensos, reserve blocos pequenos de tempo para desconectar, levantar, se alongar, tomar um café ou simplesmente respirar fundo. É isso aí, cara. Tem horas que chega, pô, fico aqui, eu vou lá tomar um cafezinho, né? Beber uma água, olhar a janela ali, né? Então, até quando eu estou no presencial também levanto, vou no banheiro, estico, né? Faço um alongamento. Cara, é a melhor coisa a gente, né, ter pausas regulares, né? E mesmo em dias intensos, reserve pequenos blocos, tá, de tempo para desconectar um pouquinho, cara. Então, né, dá uma volta no corredor aí, dá uma olhadinha, porque, cara, você lembra? Cara, eu trabalhei num lugar, 2010, eu acho, 2010, 2011. Era interessante trabalhar com teste, tá? E a empresa tinha uma sala no meio do prédio, assim, que não tinha janela. Tipo, a empresa era todo corredor pequenininho, parecia um navio, né? Os corredores, assim, cheios de salas. E no meio da empresa tinha uma sala grande, mas sem janela. Ali tinham bancadas, tipo colégio, né? Mas computadores ali. Na época não tinha notebook, era PC mesmo, né? Da escritório. Aí, simplesmente, eu estava lá atrás, eu fui perguntar, eu levantei para perguntar a uma garota lá na frente, a gente estava até meio que trabalhando junto, uma coisa, e fiquei assim em pé. Eu ganhei uma bronca, eu não podia levantar. Eu não podia levantar. Não podia. Y, volta lá, senta lá, não pode levantar, não. Parecia no colégio. Caramba, como é que pode isso, cara? Eu passei por isso, parecia no colégio. Não podia levantar, não. Não, pode levantar, não. Eu falei, não, eu tô tirando uma dúvida aqui, entendeu? Não podia levantar. Putz, cara, acho que cada coisa que acontece, né? Mas faz parte. Outra é pratique a autocompaixão. Reconheça que você é um ser humano e tem limite. Não se culpe por não conseguir fazer tudo ou por sentir estresse. Celebre as pequenas vitórias e aprenda com os desafios sem ser extremamente crítico. Isso é verdade, cara. E aqueles que eu vi recentemente também, assim, às vezes, você às vezes é bom em alguns trabalhos e outros não. Porque as suas habilidades, às vezes, você não é 100%, acerta 100% em tudo, cara. É difícil. E em determinados lugares, você de repente não se deu bem porque você não tinha as habilidades, não era aquele teu lugar. Eu fico muito assim, dizendo, poxa, até um amigo meu, ele recentemente foi desligado de uma empresa. Falei, cara, relaxa, cara, de repente aqui não é o teu lugar. Foi o teu lugar até um determinado ponto. Se te mandarem embora, cara, abriu um leque de oportunidades novas aí para você entrar e vamos embora, vamos pela frente. E é verdade, a pessoa ficar se lamentando, cara, não, porque, né? Cara, reconheça que você é um ser humano, você tem limites abertos, né? Você tem, né, vontade de preguiça às vezes, né? Ai, cara, para acordar tá fogo, aí você força, não, relaxa um pouco, né? Dá um tempinho. Eu lembro que eu trabalhei num lugar que tinha uma sala para relaxar, era muito legal, que na hora do almoço as pessoas iam para lá dormir mesmo, cara. Tinha uns sofás legais e tudo. Aí almoçava rapidinho no mesmo local, levava uma marmitinha, comia rapidinho e depois meia hora só cochilando. E aquela cochilada era muito bom. Aquilo, sabe o que é energizar? Eu acho legal porque essa cochilada que dava energizava legal a galera. Então isso é bom demais, tá? Então vamos aqui, mais um item. Busque apoio, isso é importante. Converse com um amigo de confiança, um mentor, um líder, um profissional da área de saúde. Compartilhe suas preocupações, né? Pode aliviar o peso e abrir caminhos para soluções. Isso é verdade, gente. Não fiquem, tá, isolados, tá? Não se isolem. É muito importante você não se isolar,
tá? Aí, galera que está no YouTube, vem para cá para digitaledu.com.br, vai ter sorteio aqui. Você tem galeria de fotos, você vai receber a certificação. Então, você que está na Digital Edu aí, no YouTube, no Wagner Monte, Wagner Drummond, no YouTube, vem para cá, pessoal da plataforma aí, vem para Digital Edu, que é bem legal. Tá? Então, voltando aqui, esse ponto de apoio é muito importante, cara. Busque apoio, busque pessoas, amigos, ou não amigos, um mentor, um líder, sei lá que for, para te apoiar, senão vai dar problema, tá? Bora lá. Agora, as ações organizacionais de equipe, tá? Aí é um pouquinho mais complexo, mas faz parte, né? A gente tem que dar uma olhada. Promova uma cultura de segurança psicológica, isso é verdade. Líderes e equipes devem criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar preocupações, pedir ajuda e cometer erros sem medo de retaliações, isso é verdade. Eu já trabalhei muito em empresa que, pô, se você errasse, meu amigo, qualquer tipo de erro assim, a gente ficava com medo de fazer as coisas, tá? Cara, impressionante, cara. A gente ficava no medo ali, cara, e você ganhava bronca na frente dos outros, cara. Era um negócio assim, cara, não tinha. Cara, era muito ruim, cara, muito ruim. Você trabalhar sob pressão, assim, uma pressão chata pra caramba, que só dá desgaste. Então, promova uma cultura de segurança pública, tá? E segurança psicológica, beleza? Outro item é gerenciamento de expectativas realistas. As equipes ágeis devem ter um entendimento claro de sua capacidade, um capacity real. Evite sobrecarregar o backlog ou comprometer-se com mais do que pode ser entregue de forma sustentável. Isso é legal quando você, né, acontece assim, quando você está num projeto novo, equipe nova, tem dois extremos aí que acontece quando a equipe é nova, né, time é novo, projeto novo, as pessoas são novas. Tem dois extremos. Ou eles planejam muito e falha, né? Porque planejou demais, ou planeja de menos. Tá? Há uma tá? Planejamento aí que você planejou menos, conservador demais. Você foi conservador demais. Tá? Então os extremos acontecem. Ou você ser autoconfiante, aí não, consigo, a equipe consegue tudo e planeja 20 coisas para fazer, não entrega 10. Tá? Então, por mais que a gente. É até interessante, eu vi uma vez um cliente falando assim: nossa, você tem um. A gente, né, na qualificação de agilidade, esse time ele está bem maduro na agilidade, mas continua planejando mal. O planejamento deles é ruim. Tá? Eles fazem todas as cerimônias, faz tudo certinho. As cerimônias, mas na hora de planejar, ele planeja mais do que a capacidade deles. Então não está tendo. Eles não estão se conhecendo ainda, tá? Então a ideia é se conhecer. Por isso que a Daily, eu já volto a falar, a Daily acaba sendo um team building. Um team building conta gotas. Começa a conhecer as pessoas ali, é importante participar da Daily. Tá? Todo mundo. Bom. Mais uma aqui. Pausas e descansos estruturados. Incentive pausas durante o dia de trabalho. Para equipes que trabalham em sprints, considere um período de respiro ou buffer entre os sprints para que as equipes possam se reorganizar e aprender a descansar. Cara, interessante que eu trabalhei numa empresa e eu fui lá para Uberlândia, né? Fazer um trabalho em Uberlândia. E a equipe, né? Chegava uma hora de tarde lá, umas caras 4 horas, 4h30, todo mundo saía, parava tudo, a fábrica parava, né? A fábrica de software, parava, o pessoal ia ficar 15 minutos lá fora, o pessoal fumava, andava, lá em Uberlândia. Eu achei legal isso, cara. Chegando no meio da tarde, acho que era 4h30, 4 horas, o pessoal parava mesmo. Vamos parar, gente, vamos parar, vamos lá para fora. E era um lugar bonito, assim, bacana. As pessoas conversavam, assim, saía do ambiente de trabalho, né, tudo fechado, ia para a natureza, que o lugar até que era legal, bacana essa. E eu achei legal fazer isso, cara. Essa pausa assim, muito importante, tá? E tem pessoas que acham que tem que ficar o dia todo trabalhando assim, direto, focado e tudo. Faz tudo. Não pode pausar. Tá parado por quê? Entendeu? Tem tudo um. Cara, como evoluiu o trabalho, cara. Liderança empática e treinada. Líderes ágeis, Scrum Master, Agile Coach, POs, precisam ser treinados para identificar sinais de estresse e burnout. E para oferecer apoio.
eles devem modelar comportamentos saudáveis de trabalho e priorizar o bem-estar da equipe. Isso é verdade, isso é muito bacana. Inclusive, eu vou até tirar uma foto aqui para mandar lá para o pessoal do simulação, né, para a galera aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu consigo colocar aqui, consigo. Que é bem legal mandar isso aqui, ó. Opa, atenção, aqui tudo a gente faz ao vivo. Isso aí. Atenção nesse slide. Cara, é muito importante a liderança empática. Nossa, com a dorzinha aqui atrás, acho que eu dormi mal, cara. Ai, tô com a dor aqui. Tem que ver isso aí, acho que eu dormi mal. Líderes ágeis, né? Eles precisam ser treinados para identificar. Interessante, tem que ficar de olho, cara. Eu lembro que eu trabalhei num lugar em que sempre a liderança perguntava: e aí, como é que vocês estão? Estão estressados? Tem algum problema? Pode falar. Qualquer coisa, fala com a gente. Vamos dividir, tá? Isso é importante fazer, tá? Mais um aí. Estamos chegando no final, hein? Bora. Foco em resultados, não apenas em horas. Por isso, então, meu amigo, mude o foco da quantidade de horas trabalhadas para a entrega de valor e resultados. Se a equipe está entregando o que é necessário, o número de horas extras devem ser questionados. Perfeito, gente! Isso em todos os motivos, todos os momentos, tá? Por que está fazendo muita hora extra? Tá? E por que a gente está cobrando muitas horas, a hora, assim, a presença do cara em determinados horários? Tá? Não, tem que chegar aqui às 9 horas, tem que chegar às 8 horas, tem que ser lá. Mas eu não estou entregando. Não, mas tem que cumprir o horário. Tudo bem, pode cumprir o horário, mas, pô, cara, se a pessoa entregou e tudo, não, porque você está parado, você não pode ficar parado. Eu já escutei isso, tá? Você não pode ficar parado. Dá serviço para ele, dá serviço para ele. Cara, isso eu escutei muito. Na realidade, ó, veja direitinho também que às vezes a hora extra ela requer assim um mau planejamento, cara. A hora extra é uma coisa que está mal planejada aí, mal dimensionada. Alguma coisa está acontecendo. Tá legal? Vamos ver aqui. Programas de bem-estar é importante. Empresas podem implementar programas de bem-estar, oferecendo acesso a serviços de saúde mental, promover workshops sobre gerenciamento de estresse e resiliência. Isso é importante, cara. Você vê, eu não estou falando de técnicas de agilidade aqui. Eu estou falando justamente de comportamentos, tá? Não só no mundo tradicional, mas na agilidade tem também. Então as empresas têm que valorizar isso e proporcionar, tá? Isso é bem legal, bem bacana. Vamos mais um aqui. Retrospectivas focadas no bem-estar. Além de discutir processos e entregas, retrospectivas da equipe devem incluir conversas abertas sobre bem-estar, o nível de estresse dos membros, que pode ser ajudado. Isso é bem bacana, gente. Isso é muito legal a gente fazer isso. Isso faz um diferencial, cara. Você se sente acolhido, você se sente que, pô, você faz parte daquele grupo, tá? Então, isso é super válido. Bom, estamos chegando no final, né? E até que foi rápido hoje. Deixa eu ver quantos minutos tem. Nós estamos com 38 minutos, mas é legal que a gente tem um sorteio, né? Vai ter um sorteiozinho aí, não sei quantas pessoas estão. Gente, vem para Digital Edu. Vai ter um sorteio aqui, tá? E vai ser bem interessante a gente participar, né, do sorteio. Beleza? Deixa eu chegar aqui, ó, finalmente. Ao adotar essas estratégias, tanto individualmente quanto como parte de uma equipe de organização, podemos transformar o ambiente ágil em um lugar onde a alta performance coexiste com o bem-estar e a sustentabilidade do profissional, tá? E muito obrigado, pessoal. Eu botei até aqui, ó, no início e no final, o símbolo do Pipoca Ágil. Até vou botar o símbolo do Pipoca Ágil Sabadão, isso aí. Senhor Dr. Wagner, meu amigo, não sei se você pode entrar agora, que eu já acabei. Se você não puder, você põe aqui no que eu vou fazer. Posso até fazer uma coisa diferente hoje, né? Mas vê aí se ele conseguir. Vamos ver se o Wagner consegue entrar aqui. Porque a parada é o seguinte, gente. Tudo que eu falei até agora é assim, você vê que não falei nada técnico. É tudo de pessoas, tá? Comportamentos, atitudes. Então tem muita coisa que vocês não pode levar isso a ponto, muita coisa a ponto de faca, tá? Inclusive, eu não sei ainda aonde eu vou falar, se eu vou falar aqui ou se lá no Pocahontas, né, no canal, sobre coisas bem interessantes que é, né, deixa eu até colocar aqui, diferenciação de impedimentos, tá? O que é um impedimento? Quais são as classificações de impedimento para o Scrum Master? Tá? Porque nem tudo
nem tudo que é feito, tá? O Scrum Master tem que resolver, tá? Às vezes a equipe tem que resolver, tá? O Scrum Master pode até orientar. Por exemplo, até uma pessoa do time não está conseguindo escrever um e-mail, está meio sem. Pô, cara, estou meio parado aqui, não sei, aqui, estou com uma dúvida, como é que escrever um e-mail? Cara, aí o Scrum Master já está lá, pô, vou te ajudar, aí, pode te dar uma força. Aí, por exemplo, a máquina parou, já falei até num podcast aí, no episódio, a máquina parou, tá? Ah, minha máquina parou. Aí o Scrum Master fala assim, olha só, liga para esse telefone aqui, tá? Não é o Scrum Master que vai falar, ó, o aparelho aqui quebrou, não é ele que vai fazer isso, tá? Ele não é o garoto de recado, Scrum Master. O Scrum Master vai dar pro integrante do time e vai dar o telefone, né, da assistência técnica, será que for, né, do lugar lá. Aí, se a pessoa falar assim, ó, o Scrum Master, eu tô desde manhã para ligar 10 vezes, nada. De tarde também estou tentando, não estou conseguindo, cara. E aí? Aí o Scrum Master pega aquilo e vai fazer escalar aquilo. Vai procurar o gerente, o cara da área, e vai fazer esse tipo de abordagem. Esse é o impedimento, tá? Agora, se a máquina quebrou, não é o Scrum Master que vai ligar, ó, quebrou uma máquina aqui, não é assim, tá? E uma outra coisa que acontece muito, às vezes, aqui no Simulação de Projetos, é justamente como é que se diz? O nosso amigo Pio, o Scrum Master chega para mim e fala assim, olha, gente, Ibson, tudo bem? Aí o Pio, né? Não, é Scrum Master. Ibson, tudo bem? Olha, o Pio está com uma dúvida assim, 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 assado. Eu falei, pô, é mesmo? Ele está com dúvida? Então ele pede para falar comigo, tá? O Scrum Master não é um garoto de recado, tá? Ele não vai ficar levando o recado daqui para lá. Foi interessante que aconteceu recentemente também. Eu falei num time assim, gente, quem quiser uma declaração lá do Podcast, que está aqui no Simulação de Projetos Áreas e tudo, tá lá, pede para mim, tá? Manda o seu nome, se quer põe CPF, se quiser, o tempo que está no projeto, uma declaração, tá? Do Podcast, simulação. Aí eu recebo um camarada Ibson, você pode tirar um certificado, né? Que está dizendo que está no Podcast, tá legal. Aí quando eu olhei, era um cara falando e pedindo para a mulher. Eu falei, vem cá, não é para você não? Ah, não, é para desenvolvedora, acho que é desenvolvedora, não lembro. Eu falei, cara, você é o quê? Ah, eu sou o Scrum Master do time. Cara, não é, Scrum Master não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Eu falei com ele, ó, por isso, por essa situação que eu criei, né? E ainda vou lançar, não sei se é aqui ou lá no podcast, no canal do podcast, falando sobre impedimentos. Quais são os impedimentos, né? O que ele que diferencia, tá, aqui um impedimento do outro, e quando o Scrum Master tem a ação, né? E é importante a gente fazer essa diferenciação, porque, cara, senão o Scrum Master vira babá do time, tá? E não é o grande, né? Não é a habilidade dele, tá? Não é essa, não.